Infelizmente, no Brasil, nós não temos hoje uma condição de fazer com que uma concessão possa ter essa estabilidade em que tenhamos não uma política de governo, mas sim uma política de Estado, ou seja, não se pode alterar aquilo que foi contratado, que foi assinado entre as partes e, de repente, alguém mudou o governo e muda-se, então, aquilo que está ali com um quórum não qualificado. Então, a nossa proposição é exatamente trazer estabilidade, porque com isso nós entendemos que, ao aprovar essa PEC, nós vamos também fazer com que aqueles que querem investir no Brasil, seja capital brasileiro, seja capital internacional, com certeza ele vai ter muito mais segurança em fazer esses investimentos de longo prazo. Eu quero dizer que essa PEC já foi relatada pelo senador Walter Pinheiro, o relatório favorável, e é importante que a gente possa discutir aqui, porque para aprovar um projeto no Congresso, Fernando, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pressão popular, pressão dos setores, e por isso, então, eu acho que esse momento aqui é um momento importante para que cada um conheça essa PEC e nos ajude a fazer com que ela possa ser aprovada no Congresso Nacional. E a ideia desta PEC saiu exatamente das dificuldades que vivem os empresários. Então, por isso, eu gostaria aqui também de chamar a atenção que, para conseguir aprovar qualquer projeto de lei, os interessados precisam estar organizados. Nós temos aqui um exemplo que é a Frente Parlamentar da Agricultura. Dado, talvez, já a tradição da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados, é uma frente que ela tem hoje uma credibilidade muito grande e uma influência na votação dos projetos, seja na Câmara, no Senado, de uma forma muito forte. E eu gostaria de chamar a atenção do setor aqui agora, das concessionárias, que essa organização, essa participação, essa influência exercida, ela é legítima, ela é legal. E cada setor, ele passará a ser mais respeitado e passará a ter melhores condições de executar o seu trabalho, exatamente se ele tiver também essa consciência política de influenciar dentro do Congresso Nacional. A lei do caminhoneiro. A lei do caminhoneiro que, enfim, teve uma decisão judicial no início dos anos 2000, proibindo aquele excesso de peso nos caminhões. Aí, há 2 anos, mesmo com essa decisão, o Congresso faz mais uma lei, restitui a possibilidade desse aumento até 10% de excesso de peso, que não precisa ser engenheiro da área rodoviária para saber que quanto mais peso tem um veículo, mais o pavimento vai ser prejudicado. Aí o Congresso vai e faz essa lei. Faz essa lei que agora também está sob júdice, está sendo questionada na Justiça. O que poderia ser feito, senador, dentro do Congresso Nacional, para que houvesse um sistema mais eficaz e impedisse esse tipo de idas e vindas e que só aumentam a insegurança jurídica no país? Eu vou tentar abordar os 2 temas aqui também, porque nós temos que pensar que nós aprovamos uma Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Nesses 25 anos que estou no Congresso, o que a gente vê é leis para beneficiar os direitos do cidadão. Pouco se fala nos deveres do cidadão. Então, como nós estamos falando aqui para os concessionários, eu acredito também que, além de tudo, é importante que cada setor da sociedade faça a sociedade compreender o seu papel. Por exemplo, se fizer uma pesquisa, o concessionário é bom para a nação ou é ruim para a nação? Muitos ainda acham que não, o concessionário só visa o lucro. Visar o lucro é algo errado num país capitalista? E, aliás, o mundo hoje todo, praticamente hoje é capitalista. Eu acabei de vir de uma viagem na Rússia e pude compreender mais um pouco a situação lá. Então, eu penso que, primeiro, os setores empresariais não podem ficar com o dedo. Tem que encarar, tem que ir para dentro, tem que mostrar. Normalmente, uma empresa ela gasta uma porcentagem do seu faturamento em propaganda. Não, tem que gastar um pouco na propaganda. E eu penso que é muito mais no processo educacional para a sociedade compreender, porque às vezes uma propaganda só de mostrar o produto,
sem dizer a satisfação que aquele produto vai fazer ao cidadão. Por exemplo, se perguntar o que uma concessionária rodoviária faz para o cidadão. Normalmente ele pensa, não, é duplicar a estrada, é melhorar a estrada. Mas não olha, não observa o serviço, que às vezes é tão relevante quanto o trabalho das obras em si. Então, o que eu poderia dizer aqui nesse aspecto? Eu acho, aqui eu estava olhando, tem esse livreto aqui, feito Pedágios, Mitos e Fatos, assinado inclusive aqui pelo ex-ministro César Borges. São 35 mitos, né? Só no setor. E aí eu quero parabenizar vocês, falei isso aqui rapidamente ontem. Primeiro, vocês tiveram a coragem de eleger como o secretário executivo da associação um ex-ministro, que inclusive foi um dos protagonistas de concessão. Isso poderia falar, mas eu não posso colocar um ex-ministro, porque isso poderá colocar em dúvida o papel da entidade. Muito pelo contrário, é exatamente a experiência dos dois lados do balcão é que vai dar condições para compreender o papel do parlamentar, como chegar no parlamento, o papel do executivo e o papel do empresariado. Então, eu provoco nisso aqui, Fernando, muito mais o desafio de vocês entenderem, os concessionários ou qualquer setor da sociedade, que a transformação do processo legislativo se dá exatamente com a compreensão política de cada setor. Em relação à lei dos caminhoneiros, na verdade é o seguinte, é mais lei que é feito com responsabilidade de um Estado que não tem condições de cumprir aquilo que está na lei. Ou seja, inclusive, é bom dizer, Fernando, isso começou com um promotor de justiça lá na minha cidade, Rondonópolis, essa lei dos caminhoneiros. Rondonópolis hoje é um grande centro de caminhões. Então, a lei foi feita através da pressão, colocou lá os centros de descanso dos caminhoneiros, a tanta distância, e o governo não fez até hoje. Ou seja, o Estado não tem capacidade de fazer a sua parte. Por isso é que eu me sinto à vontade de estar aqui hoje nesse debate, falando com concessionários, porque vocês representam a sociedade, da mesma forma que seja o político, o eleitor ou o trabalhador. Então, o Estado, mais do que nunca, precisa da sociedade com muito mais agilidade, mais conhecimento, mais capacidade de ajudar o governo. Então, ao fazer uma lei, muitas vezes nós, o Congresso, fazemos muito mais olhando o voto do que a necessidade que o país tem. Então, precisamos corrigir, e só vamos corrigir de uma forma mais adequada se, principalmente, os formadores de opinião encararem de frente e assumirem também o seu papel na elaboração das leis. Não deixar só um setor com mais pressão de voto dominar o processo. Eu penso que teremos daqui, talvez até o ano que vem, não sei se o tempo será suficiente para reinventarmos, mas esse país não será melhor se a classe empresarial também não compreender o seu papel de participar. Eu vejo hoje a discussão está muito com a imprensa e os políticos, e a sociedade ela está com medo de participar. Quando eu digo a sociedade, formador de opinião. Então, ontem eu vi uma matéria na França, né, que o presidente francês lá está tomando medidas radicais, né, e o setor público também está radicalizando. E aquele país é uma situação bem diferente do Brasil. Então, eu não tenho a receita pronta, mas eu penso que será necessário muito diálogo, e aí, Fernando, falo inclusive porque você é da comunicação. Então, interessa também a comunicação, é um país instável totalmente? Claro que não. Então, eu penso que será com muito diálogo, muita participação, como estamos fazendo aqui hoje, e outros tantos, que haveremos de melhorar esse país. Mas tenho muita preocupação.